Imagina. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, prof. Vocês estão com cara de quem acordou agora, hein? Eu também, olha os Mas olhinhos eu acordei inchados. agora. Então, deu tempo de tomar um cafezinho rápido e vamos que vamos, gente. Bom, pessoal, na aula passada, Acordei 7h10. deixa eu só fazer uma coisinha rapidinho aqui e nós já começamos. Pessoal, na aula passada, nós tínhamos falado sobre estação de tratamento de água, certo? E aí, nessa estação de tratamento de água, eu parei na filtração, mas eu vou dar uma retomadinha com vocês, porque é importante vocês conhecerem todos os processos. Tudo bem? Então, olha lá. Importante vocês colocarem presença no chat, colocar o ano bonitinho, certo? Pro, agora a chamada é pelos participantes. É pelos participantes? Nossa, eu tô por fora, hein, gente? Aí a gente tem que nos renomear. É melhor, sabe por quê, Carla? Senão eles perdem muito tempo preenchendo, não fica na ordem alfabética, entendeu? Eu não sei quem entrou, quem saiu, e pela lista de participantes é mais fácil. Então tá bom, tá bom. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, olha aqui. Só um minutinho. Não, é aqui mesmo. Peraí, aqui já está. Pessoal, então, olha lá. Essa é a estação de tratamento de água que nós estávamos vendo na aula passada. Então, lembra lá, ó, gente, a água ela foi retirada dos rios, água suja, com pedacinhos de sujeira, de impurezas. Porque pense o seguinte, quando retira do rio, retira com gravetos, com pedacinhos de pedra e tudo mais, certo? Então, olha, a água ela entrou no primeiro tanque. Este tanque, gente, todos os tanques, eles possuem como se fosse uma válvula aqui, ó, que vai liberando para os outros tanques, né? Então, aqui tem uma bomba de sucção que puxa essa água para o primeiro tanque. Nesse primeiro tanque, gente, forma uma reação chamada de floculação, que é quando coloca o cal com sulfato de alumínio. Então, lembra que eu falei que os dois, o cal e o sulfato de alumínio, quando eles se agrupam, eles encontram substâncias, impurezas, eles grudam nela, formando aqueles floquinhos. E aí, esses floquinhos, gente, se vocês observarem assim em cima do tanque, eles parecem uns floquinhos brancos, parecem pedacinhos pequenininhos de algodão. Estes floquinhos, eles estão no tanque de floculação. No outro tanque, eles deixam esse tanque em repouso, e esse tanque, ele é o tanque de decantação, onde estes flocos, por serem mais densos que a água, eles vão para o fundo. Então, até na aula passada, teve gente que perguntou assim, Pro, mas como que retira essa água? Eles vão sugando a água até um limite vamos dizer assim, de segurança da limpeza da água, e o restante volta para o processo novamente de tratamento de água. Então, nós tínhamos visto até o filtro, né, pessoal? E nós estávamos falando, teve gente que perguntou do carvão proativo, do carvão ativo. Eu vou até fazer um comentário sobre isso. Quando chega no filtro, do que é feito? Cascalho grosso, cascalho fino, areia grossa, areia fina e carvão. Bom, por que tem tantos, vamos dizer assim, tantos componentes neste filtro? Este filtro, estes componentes são importantes para irem retirando as impurezas, das maiores impurezas para as menores. Então, por exemplo, o cascalho grosso, ele possui as impurezas maiores, possui os grãos maiores, então ali ficam presos, retidos as impurezas maiores. Galinho, galho de árvore, pedrinhas, sujeiras que podem ser vistas. Depois passa ali na areia fina, ali vão ficando sujeirinhas menores. No final de toda a filtração, a sujeira mesmo, as impurezas, a água não possui mais, certo? Agora, pessoal, teve um aluno que falou assim, Pro, mas o carvão ativo não mata micro-organismo, alguma coisa assim, alguém falou. E eu sei que carvão só limpa, né? E como eu sou curiosa, fui dar uma pesquisada dos novos filtros.
E eu vi que existem alguns filtros que são chamados de filtros ionizados. Não é o caso da estação de tratamento de água. É só para tirar a dúvida do aluno, que eu não vou lembrar que aluno que é. Mas é importante saber. Tem um filtro, pessoal, que são filtros mais avançados, né? Que são filtros que possuem esse carvão. Eles falam que este carvão ionizado e ativado, eles matam os micro-organismos da água. Então, tem filtros, não aquele de barro, não, mas tem filtros que quando você compra, a água passa pelo processo de filtração e neste local onde se encontra o carvão ativo e íons. Íons são cargas elétricas, pessoal. O processo de ionização diz que matam os micro-organismos. Então, quando você toma água deste filtro, já sai livre de micro-organismos também, certo? Depois eu vou falar com vocês um pouquinho do tratamento caseiro de água, como deve ser realizado, certo? Voltando aqui para... Oi. Para que precisa de cal e sulfato de alumínio? Então, o cal e o sulfato de alumínio são dois tipos de elementos químicos que, quando entram em contato com impurezas, eles grudam nele, eles sofrem essa reação. Por isso que é colocado esses dois elementos. Porque quando ele encontra qualquer coisa que é sólida, qualquer soluto, ele gruda nele, certo? Obrigada. Nada. Pessoal, até aqui, ó, até o filtro, a água está limpa, livre de impurezas. Livre de impurezas. Deixa eu só ver uma coisa que tem um barulhinho, né, gente? Ó, livre de impurezas. Porém, pessoal, não está livre de micro-organismos que causam doenças, como os vírus, bactérias, protozoários. Não está livre de nada disso, certo? Então, o que acontece? Eles vão para um tanque chamado de cloração, e esse tanque chamado de cloração, ele mata os micro-organismos. Aí sim a água está totalmente livre, tanto de impurezas quanto de micro-organismos. Esse cloro, pessoal, este cloro, tem não na farmácia, acho que é materiais para construção, tem os vidrinhos de cloro para vender. Quando você compra, tem as gotículas, lá vamos dizer que você limpa a sua água, é necessário utilizar. Então, existe esse cloro para você matar aí estes micro-organismos. Isso é uma quantidade certa. É a mesma coisa na piscina. Você tem a piscina na sua casa. Tem toda uma medida na quantidade de cloro que você pode colocar, certo? Então, na água, na estação de tratamento de água, tem uma quantidade de cloro que pode colocar para matar os micro-organismos. Aí você fala, pô, mas a gente toma água com cloro? Tomamos. Tomamos sim, mas diz a Organização Mundial da Saúde que a quantidade de cloro é permitida. Não vai prejudicar a nossa saúde. Bom, pessoal, oi. Depois desse tratamento, a água fica potável e filtrada? Então, a água está potável e filtrada. Na nossa casa, ela só vai chegar potável. Por quê? Porque ela vai passar por todo o processo que eu vou explicar agora. Qual a diferença? Quando a gente fala que a água está totalmente filtrada, ela está livre de tudo. Agora, quando a gente fala que ela está potável, ela passou pelo tratamento de água. Ela passou, certo? Então, vamos lá, pessoal. Olha lá. Professora, Oi. qual é o melhor filtro? Os modernos de hoje ou os de barros? A gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Você segura só um minutinho sua pergunta, que a Pro já vai falar sobre isso, tá bom? Deixa eu só terminar aqui a estação de tratamento de água. Pessoal, está faltando um tanque aqui. Este tanque eu não tinha reparado, depois na próxima aula eu pego até a imagem para vocês com outro tanque. Tem um tanque aqui, que este tanque que está faltando, ele é chamado de fluoração. Este tanque que é chamado de fluoração, é um tanque onde se acrescenta flúor na água. Vou contar para vocês o porquê. Tem pessoas que têm condições de, em 6 meses, ir ao dentista, fazer análise dos dentes, e o dentista fala assim, os dentes estão ótimos, vamos só fazer uma aplicaçãozinha de flúor,
e faz a aplicação do flúor. O flúor é um elemento químico que faz o quê? Ele faz uma limpeza um pouco mais aprofundada nos dentes e, além de tudo, ele fica ali como um escudo contra as bactérias que formam as cáries. Porém, eles avisam o seguinte, de 6 em 6 meses você deve fazer uma aplicação de flúor. Porém, pessoal, tem pessoas que não têm condições financeiras de ir ao dentista, de fazer essa aplicação de flúor, né? Então, reparou-se o seguinte, que muitas crianças estavam com muitas cáries em idades assim, vamos dizer assim, com 5, 6 anos já estavam com os dentinhos que estavam nascendo já tudo cariado. Em meados aí de 1980, o governo combinou fazer um teste. Colocar flúor na água. Porque água todo mundo bebe. Pobre, rico, quem tem condições, quem não tem, todos têm acesso à água. Então, fizeram um tanque. Esse tanque é chamado de fluoração, onde eles colocam flúor na água. Para quê? Para essas crianças, principalmente, e outras pessoas, terem acesso ao flúor. Mas então quer dizer que eu não preciso fazer a aplicação? Precisa. Mas saiba que você já consome água fluoretada, uma água que tem flúor. Fizeram, depois de 10 anos, um estudo para ver se houve uma mudança. E houve uma mudança significativa. Menos pessoas com cáries, o flúor tem atuado sim nos dentes das pessoas. Porém, gente, o que eu quero que vocês entendam, o flúor não faz parte do tratamento da água. Então, o flúor ele só é incluído ali na água para ajudar no combate às cáries. Então, na estação, acabou o tratamento, que é aqui, ó, no cloro, que é a cloração, acabou o tratamento, vem o tanque onde eles adicionam o flúor e depois eles já vão para os reservatórios de água. Então, gente, prestem bastante atenção, o flúor faz parte do processo, mas ele não faz parte do tratamento da água. Tudo bem até aqui? Certinho? Sim? Então, vamos lá, gente. Aí, daqui, esta água, ela é sugada e vai para um reservatório central. Desse reservatório central, gente, existem vários, vamos dizer assim, vários caminhos onde essa água vai para o reservatório do bairro. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uns reservatórios, umas caixas d'água bem grandes no bairro. Vocês já passaram por essa caixa d'água? Geralmente ela fica num ponto alto, assim, aqui perto de casa eu tenho uma caixa d'água dessas grandonas. Tem uma caixa d'água do bairro. Então, a água da estação de tratamento de água vai para a estação de tratamento do bairro. Deixa eu ver se é meu negócio. Gente, vou desligar, que está me irritando esse brinco. Aí, ele vai para... Voltando a imagem. Ele vai para a estação, vai para a caixa d'água do bairro e da caixa d'água do bairro segue para as nossas casas. Agora eu vou falar com vocês sobre o tratamento da água caseira. Eu já falei da caixa d'água, já falei da importância de vocês terem caixas d'água limpas e fechadas, pessoal. Por quê? A casa de vocês, principalmente quem mora em casa, tem que ter acesso à caixa d'água. Lembra que a Pro comentou que minha caixa d'água é aqui no sótão? Eu tenho, em cima de um quarto da minha casa, tem uma escada, e ali meu marido tem acesso, então ele sobe e ele sempre vê a caixa d'água no sótão. A caixa d'água, ela tem que estar fechada, protegida e limpa. Ah, Pro, mas eu moro em prédio. Se você mora em prédio, você pode ficar tranquilo, porque o dinheiro do condomínio, pelo menos é o certo, serve para essas coisas, para limpeza, higienização e também a limpeza das caixas d'água. Bom, mesmo assim, gente, a água passando pela caixa d'água, pelos encanamentos, chega na sua casa totalmente limpa? Não chega, né? Mas aí, se pelo menos a sua caixa d'água está limpa, se você dá aquela tomadinha de água da torneira, a chance é menor de adquirir doenças, mas eu não aconselho. Eu não bebo água da torneira, em hipótese alguma. Pelo menos por enquanto, não. Eu levo lá para cima, eu bebo muita água à noite. Eu levo minha garrafinha, deixo no meu criado mudo e tal, porque eu não bebo água da torneira. Mesmo sabendo que minha caixa d'água está limpa. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Bom, quando a água chega para a sua casa,
Existem aqueles filtros que já estão acoplados na torneira. Ali já tem também a vela dentro dele. A vela, queria mostrar para vocês como é a vela. Só um minutinho. Quem já viu a vela de um filtro? Espera aí. Oxe, ok. Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei a vela para vocês. Espera aí. Vocês estão vendo a vela? Não. Não, Aonde? Pera. Está? Não. não, Não está vendo a imagem? não. Não, você descompartilhou. Ah, então vou de novo. Compartilhou a Peraí. tela. Então, peraí. Agora sim. Agora foi. Pessoal, Pronto, essa vela aqui é a vela que está dentro do filtro de barro. Sabe aquele filtro de barro? É a vela que fica dentro do filtro de barro. Este filtro, quem perguntou, aqueles filtros antigos, eles são bons? Pessoal, aqueles filtros são ótimos. Aquele filtro de barro é um filtro onde ele possui, aqui nessa parte aqui de porcelana, aqui ó, os poros para manter presa a sujeira, a impureza. E também tem o carvão aqui dentro da vela que diz que retira gostos e odores. Então a água sai, eu gosto da água do filtro de barro, primeiro porque ela sai geladinha, pessoal, parece uma moringa, ela sai geladinha por causa do barro. Quando você tem um filtro normal na sua casa, esses filtros da torneira, a água sai quente, né? Do filtro de barro ela sai fresquinha, ela sai gostosa. E ela passa, sim, pela vela que tem dentro do filtro. A diferença, pessoal, dos filtros mais modernos é que essa vela ela precisa ser limpa. Então tem que tirar essa vela, esfoliar. Tem gente que esfolia com açúcar cristal, porque o açúcar ele tem aqueles grãozinhos maiores e aí a pessoa esfolia, limpa esta vela para limpar os poros, para de novo grudar ali a sujeirinha nela, certo? As impurezas. Fora isso, pessoal, o carvão retira alguns micro-organismos. Eu não gosto de falar isso porque não é certeza. Eles falam que mata sim, mas o carvão não foi provado cientificamente que ele livra de micro-organismos nocivos à nossa saúde. Mas ele retira cheiro sim, gostos e odores. Tanto que se você pegar um saquinho de carvão, colocar um saquinho de carvão dentro de um local onde sua mãe guarda tempero, por exemplo, o cheiro, sabe o cheiro do alho, ele não fica, porque o carvão tira mesmo odor, cheiro, e a água vem assim, certo? Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a água chega da estação de tratamento, pessoal, ela tem que passar por outro processo doméstico de limpeza. Então, ou você coloca no filtro de barro, ou você já tem o filtro acoplado à torneira, aquele também que já fica ligado na tomada que vem, né, a água. Eu não tenho acesso a nada disso. Eu não tenho acesso a nada disso. Pessoal, água fervida e clorada. Quando você ferve a água, você já mata os micro-organismos presentes nela. O problema é que se você não tem condições, não tem filtro na sua casa e você ferve, você tem que manter a fervura. Por quê? Você ferve, tem que esperar esfriar. Você ferve, tem que esperar esfriar. Você tem vontade de tomar água, vai ferver, não dá, né, gente? Então tem que ferver a água, porque a fervura mata os micro-organismos, certo? Alguma dúvida no processo de tratamento de água, gente? Eu tenho uma dúvida, pronto. Pode falar. Quando a prefeitura ela decidiu esse processo do flúor, eles decidiram assim, já colocaram, eles aumentaram os impostos, não aumentaram nada? Não sei, Yasmin. Porque assim, nada nessa vida é de graça, né? Porém, você pense o seguinte: as pessoas que não têm condições de tratar os dentes, é a prefeitura, o governo que cuida. Então, para eles, é vantagem cuidar, fazer um tratamento preventivo. Porque existem dentistas de graça, gratuito aí, na prefeitura, né? O governo cede esses dentistas. Então, na verdade, para eles é vantagem.
A mesma coisa aí de uma vacina, liberar a vacina da gripe. Por que liberaram a vacina da gripe? Eu sempre comento, quando coloca a vacina, o governo não dá nada de graça, assim, de mão beijada. Se liberou a vacina, é importante tomar. Por quê? Porque diminui a quantidade de pessoas nos hospitais, causando problemas. Então, é isso. Já é um pagamento para eles, entendeu? E nós pagamos impostos. Mas a vacina da gripe, o governo libera mais um de cada vez. Tipo, primeiro os idosos, aí depois quem tem doença crônica, aí depois o resto. Isso. Porque não tem para todo mundo, né? Eu também já. Mas hoje, quando a gente bebe a nossa água, tem flúor hoje em dia? Tem. Desde 1980 tem flúor na água, certo? E não faz parte da estação de tratamento. Não faz parte do tratamento da água. Oi. Pro, e no filtro, passa essa água já pelo tratamento e essa vela também trata de novo? Na verdade, essa vela do filtro, ela filtra de novo. É aquele processo dos porinhos que vão prendendo as impurezas. A diferença é que ela não tem todas aquelas camadas, porque aqui a água, se aparecer impurezas, vão ser bem menores. Já foi filtrada na estação de tratamento, né? Então, oi. É que eu tenho um filtro aqui em casa, só que ele é o mais moderno, né? Não é o de barro. E, tipo, depois de uns 6 meses, ele apita que a vela tá suja. Aí O a meu gente também tem que ficar apita. trocando. Aí, olha, Marina, quando ele apita, eu já li o manual. Você tem mais um mês aí. Ele apita um pouco antes, entendeu? Mas ele está te avisando, porque essas velas não dá para limpar. Tem que trocar. É outro processo, já é um processo de ionização, aí vai queimando, é como se estivesse apagando uma lâmpada. É diferente, entendeu? Oi, João. Tipo, você disse que a Marina disse que apita, porque tá sujo. Mas quando ele fica sujo, ele não funciona mais? Não entendi mais, não entendi. A Marina disse que ele fica sujo, ele apita. Mas, quando ele apita, ele, tipo, o filtro funciona, mas ele não faz o mesmo processo? Não, aí ele filtra mais ou menos, ele tem mais um mês de segurança aí. Depois você tá tomando água sem filtrar, é como se fosse um compartimento de água. Não vai parar de virar água, nada disso. Mas parou de filtrar, entendeu? Ele perdeu a eficácia dele. Tá? Pessoal, tudo bem? Obrigada. Tudo? Então vamos lá, pessoal. Eu quero mostrar para vocês. Oi. Eu tava pesquisando aqui tipos de filtro de água que tipo não é industrial, né? Aí eu vi que a pessoa ela colocou algodão, pasta de carbono, depois colocou areia fina, né? Outro tipo de areia, pedrinhas e água por cima. E a água sai filtrada. Não, ela montou um filtro. Ela montou esse filtro que nós acabamos de conversar. Ela colocou pedrinhas, cascalho, ela fez esse processo. Geralmente, eu achei até que você geralmente assim, no Fundamental 1 ou no 5º ano, a gente faz com garrafa PET, coloca areia grossa, areia fina, cascalho, tudo, e joga água amarelinha, não pode ser uma água muito suja, né? Você joga uma água amarelinha e você vai ver pingando essa água limpa, branquinha, certo, gente? Então, você pode até fazer isso na sua casa, cortar uma garrafa PET, né? Colocar carvão, não, coloca algodão, forra com algodão, coloca areia fina, areia grossa e cascalho, e sabe o bico da garrafa PET? Você vira assim, para dentro. O que é cascalho? Cascalho é aquelas pedras. São pedaços de madeirinha de árvore. Não, não. Cascalho é pedra. É pedra grande, aquelas pedras usadas em construção. É um tipo de pedra. É um tipo de pedra. Aí você coloca... Aí você joga água ali, você vai ver que filtra. Oi. A areia fina seria da praia e a areia grossa seria da onde? Seria aquela areia...
Ai, gente, é difícil explicar. Tem tudo em materiais para construção. A areia grossa, você percebe os grânulos. Ai, deu uma coceira aqui. Você percebe os grânulos dela. Sabe quando você pega areia fina, você não sente umas partículas bem pequenininhas? A areia grossa você já sente como se fosse um açúcar cristal. Você já sente as partículas maiores. É o diâmetro da partícula. Você encontra tudo isso em materiais para construção. Entendeu? Antigamente encontrava na rua, né, gente? Pelo menos eu, quando eu morava em Minas, achava areia de todo tipo na rua. Agora não. Então, essas que vocês usam em plantação, usam às vezes para forrar o pomar, tudo é areia fina. Tá bom? Tudo bem até aqui? Oi. Eu descobri que existe areia colorida. Ah, existe, é para fazer vasinhos, né? Para colocar em plantação. Pessoal, eu quero mostrar para vocês onde nós estamos no livro, porque algumas vezes você fala assim, não está usando o livro. Então, eu quero mostrar para vocês onde nós estamos no livro, certo? Então, vamos lá. Ó, olhem aqui. Nós já passamos por essa água que a Pro explicou para vocês, toda a parte de evaporação, tá? Ó, 133, toda a parte de evaporação que formam as nuvens. Aí eu expliquei para vocês, olha lá, os conservatos, as substâncias orgânicas, certo? O Oparin Haldane, que descobriu que as proteínas deram origem aos primeiros seres unicelulares, certo? Depois, olha lá, pessoal. Que página? 135 agora. Do livro 4? Livro 4. Só para vocês verem que nós já vimos isso, certo, pessoal? Assim, eu sei que às vezes confunde e fala, nossa, pulou tanta página. Não aconteceu, certo? Ó, aqui na 135 é o Stanley Miller, aquela experiência, pessoal, que ele fez para a evaporação da água, que fez as cargas elétricas aparecerem e surgiram... Pro, é 133? 135 agora, de Stanley Miller, certo? Abram aí para nós observarmos juntos. 135. Foi ele que conseguiu provar, né, Pro? Foi ele. Então, foi considerado uma prova, né? Mas não total. Mas tudo bem, ele chegou perto. Aí, pessoal, nós entramos aqui. Quando nós falamos que a água é importante para vários pontos, economia, cultura, religião, tudo que a gente falou da agricultura, olha lá que a gente falou da crescente fértil, que é a região da Mesopotâmia, certo? Dos nômades, está aqui. Ó, a crescente fértil aí, ó, parece um Czinho, né? Que nós falamos naquela aula. Depois, pessoal, aqui nós falamos, aqui ainda é a continuação, que nós falamos do período de cheias, do período de secas, que quando enche, tem a cheia, olha o som aí, por favor. E quando enche, o que que acontece? Eles deixam o solo fértil e tudo mais, certo? Então, nós já falamos sobre isso. Aí nós fomos para, eu acho que vocês fizeram já 140, que eu pedi, deixa eu ver. Vocês já fizeram a 140. Agora eu vou passar os exercícios rapidinho, para a gente ver onde nós estamos. Aí nós começamos aqui, gente, ó, capítulo 10. Nós já falamos do ciclo da água, a quantidade de água do planeta, estamos na página 145. Estamos na página 145. Ô, Pro, a gente já fez aqueles outros exercícios, né? Não, só 140. Tá. Só 140, nós vamos fazendo aos poucos, certo? Aí, pessoal, nós já vimos... É outro capítulo. É outro capítulo, agora é capítulo 10. 145. Achou, Karen? Sim, achei. Tá, aí nós estamos aqui, nós já vimos o ciclo hidrológico. Olha lá, pessoal, nós já falamos dos caminhos que a água pode percorrer, página 146. Dê uma olhadinha lá, ó. Ela pode ir para os rios, para os lençóis freáticos, tudo isso, certo, gente? Tudo bem? Nós já vimos isso. Ô, professora, uma perguntinha. Assim, o papel, ele vem da árvore, né? Como todo mundo. Sim.
Só que, tipo, como que a árvore faz aquele líquido branco para virar um papel? É tipo Na uma verdade, água que não, elas não, não. tomam? Não, o que você está falando da seiva, Seria borracha, né? isso que eu ia falar, a seiva é utilizada para outra coisa. O que faz o papel é a O látex. cortiça, é a madeira. É um processo da madeira que tira o papel, não é a seiva. A seiva ela é utilizada para outros fatores, para fazer cola, para fazer borracha, depende ainda da seiva. Tem seiva que não é utilizada, certo? Oi. Ó, Ah, tá. Na verdade, se então ele é feito da árvore mesmo, do tronco, porque ela é branca, assim. Eu não entendi nada que você falou, Marina. Fala de novo. a seiva como se fosse o sangue, eu acho. Mas não é assim. Vocês vão estudar isso no 7º Ah, ano. Só a um Marina minutinho. perguntou por causa que a madeira, quando faz o papel, ela é branca. Por que que vira branca, a Marina que tinha perguntado? Mas na verdade, Marina, isso é um processo de tratamento. Não, vamos dizer assim, é um componente da madeira. Não pensa que é da madeira, é um componente, vai passando por vários processos. Agora, tem o seguinte, a seiva ela é branca porque ela não é o sangue da árvore, ela é um produto que a própria vegetação produz através da fotossíntese. Então, não está relacionada a sangue, tá bom? Então, toda planta produz seiva, não só as árvores? Todas as plantas. Não. A seiva é o alimento, a seiva orgânica é o alimento da planta, é a glicose da planta que ela produz na fotossíntese. E a seiva bruta é a seiva que ela tira do solo, ela precisa para ela viver. Entendeu? Mas vamos voltar. Um dia, eu tenho uma plantinha que ela parece daquelas de Natal, que é vermelha. E um dia a folhinha dela quebrou e saiu um líquido branco. Ele é esse nome? É Tipo a látex? seiva, é a seiva. Cuidado, porque seiva, ela pode ser venenosa, ela pode queimar, tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu tenho uma seiva que ela serve até para tratamento de feridinhas. Eu não lembro do nome da planta, mas eu lembro que eu usava. Eu tinha verruga na mão e eu descobri que ela queimava. Eu acho que era... eu vou lembrar o nome da planta. Não sei se era arnica. Eu quebrava, saía a seiva e eu colocava em cima da verruga. Eu queimei todas as minhas verrugas, porque eu tinha muita verruga na mão. Eu queimei todas as verrugas com aquela plantinha que tinha em frente à minha casa. Quando eu era criança, isso. Então, agora tem gente que pega a seiva, tem uma plantinha que parece um melzinho. Tira o cabinho dela e suga a seiva. Mas você não pode sugar sem saber o que é, né? Então, tem seiva venenosa, tem seiva que queima, tem seiva que tem gente que põe na boca. A seiva dos cactos, o pessoal tem animais que mastigam ali, lógico, tem espinhos, ele é adaptado a isso, e sai uma aguinha doce. Ela não de todos os cactos. A maioria dos cactos, mandacaru, os cactos brasileiros, não é venenosa a seiva. Se um dia vocês tiverem... Tem um tempo certo de recolher a seiva? Não, ou, tipo, você pode recolher quando ela sair? Ela produz o tempo todo. Ah, tá. Certo? Vamos lá, pessoal? Beleza. Olha lá. Aí nós já falamos... Oi. A minha família, ela mora perto de tipo, meio que uns espinhos. E quando eu era pequenininha, a minha prima, ela quebrou um dos espinhos. E começou a sair uma aguinha branca. Ela falou que era leite, só que aí eu não acreditei e eu fui perguntar pro meu pai. É seiva. Tudo que sai da planta é seiva, certo? Vamos? Certo. Ela tem um estoque de seiva? Ela é assim, por exemplo, nós não temos o nosso sangue. Ela produz o tempo todo. Ela produz na fotossíntese e ela retira do solo, certo? Eu tenho uma pergunta, Otávio. Vai ser uma delícia dar aula de vegetação para vocês, porque vocês são interessados em vegetação. Pena que não é agora, né? Mas vai ser muito bom dar aula de botânica para vocês. Fala. Otávio, o leite de planta, ele é tóxico? Então, foi o que a Pro acabou de falar. Alguns sim, não devemos colocar na boca, porque ele pode queimar. A Manuela mostrando o cacto dela.
Esse daí é um xeromórfito, ó. Ele tem essa seiva adocicada dentro dele. Não vai comer, Emanuela, o cacto. Não, e pronto, tem pessoa que eu já vi um vídeo. Acha que é verdade que as pessoas comem cacto, a parte de dentro? É a seiva, Otávio. É que tem gente... doce? Ela é uma água um pouquinho adocicada. Não são todos os cactos. Eu não quero ninguém matando o cacto em casa e tomando a água e depois falando para ele na escola que a professora intoxicou ele, hein? Ninguém quebrando o cacto. Aqui em casa a gente tem uma plantação. Que lindo, Ana Clara. A gente tem uma plantação enorme aqui em casa, aqui embaixo e aqui em cima. Ah, é? Lindo. Um por vez, gente. E, ó, vamos encerrar as perguntas de vegetação aí e seguir. Vai, Marina. Esse cacto, ele tem as pontinhas dos espinhos vermelhos e não machuca quando coloca a mão nele. Peraí, quem está falando? Também tinha Nicole. Nicole, o que você falou? É que o meu cacto, ele tem as pontinhas dos espinhos vermelhos. E quando coloca a mão nele, ele não fura. Eu também tinha. Sabe o que é? Tem várias espécies, né? Agora, a maioria dos cactos, os espinhos são tão fininhos que furam mesmo e machucam. Tem que tomar muito cuidado, certo? Mas isso é espécie. Cacto que é peludinho, mal gostoso. Cada um tem uma espécie. Gente, espera um pouco. Fala, Marina. Esse cacto que a Nicole falou, eu também tenho aqui em casa. Só que um dia eu esbarrei nele e ele fica um monte de pelinho e fica irritando. Isso mesmo, são espinhos. Professora, esse daqui é um tipo de cacto. Isso, Karen, isso mesmo, é um cacto. Ô, Marina, só um minutinho, Pietro. Isso aí, são espinhos que furam, eles irritam. Gente, olha o som alto. Pietro. Tá, antes eu tinha um cacto bem grandão, né? Aí eu tinha um cacto bem grandão na varanda da minha casa. Aí meu cachorro ficava mordendo ele, aí depois ele voltava arrependido, né? E meu cacto, ele tinha bem fininho. Aí, quando eu tinha, ia morder, aí ele machucava a boca, né? Esse cachorro não era muito esperto não, né, Pietro? Machucava a boca e ia de novo? Olha lá, pessoal, página 100. Oi. Por que quando as pessoas vão tirar a seiva, eles cortam a árvore em V em várias vezes? Não, mas não é em V. Eles vão ferindo, vão cortando a árvore para escorrer a seiva. Eles vão fazendo buraquinhos, assim, cortes para escorrer a seiva, certo? Mentira, é verdade que colocam torneira na árvore. Olha lá, pessoal, vamos, senão a gente perde muito tempo. Vamos. Oi, João. Posso falar uma coisa? Vai, rapidinho. Tá bom. O látex, ele faz a borracha, certo? Isso. Então, a borracha, ela é branca, mas como é que eles fazem aquela borracha colorida? Olha, a gente pode até depois, tem um programa na internet que a gente pode até procurar depois, são vídeos curtinhos, que mostra esse beneficiamento para sair a borracha. Não dá para explicar assim, porque quando entra no processo de reação química, às vezes a gente imagina assim, nossa, como essa seiva vira borracha? Não é assim. Ela entra em fervura, ela passa por vários processos até ela chegar na borracha, entendeu, João? Certo? Professora, Discovery Channel tem esse processo. Tem, a Discovery Channel tem. Tem outro programa que eu esqueci o nome, tem até uma musiquinha que fala deste beneficiamento. Eu vou procurar e vou até anotar aqui. Vou ver se eu mostro para vocês algumas ações de algumas seivas por curiosidade. Vale a pena, tá? Dar uma desviadinha aí no assunto, já vocês que têm curiosidade, certo? Pessoal, olha lá. A babosa, ela tem uma seiva que faz muito bem pro cabelo, né? Isso, ela tem Por isso... Quem está falando? Eu tenho uma ponta de babosa. O Nicole, por isso que nós vimos lá em farmacologia que a maioria dos cosméticos e medicamentos são retirados das plantas, certo?
Certo. Olha lá, pessoal. Então, na página 147, nós estamos vendo aqui, ó. Nós vimos a transpiração, a evaporação, a condensação, a precipitação, tudo que nós já vimos. Aqui, ó, água é o consumo humano, água potável, certo? Tudo bem? Só um minutinho, pode falar. Marcela? Você tá passando alguma coisa na tela? Estou. É porque pra mim ainda tá naquela imagem do filtro. Pra mim também. Então, espera aí. Também. Todo mundo Que tá bom assim. que a Marcela Também. falou. Tem que fechar o negócio. Aqui, ó. E agora, Marcela? Agora sim, Pro. Obrigada, viu? Dinâmica Pessoal, dos rios, né? Quando vocês perceberem que a Pro tá falando às vezes alguma coisa, mudei de tela, não pegou, vocês me falam. Pessoal, então até agora eu estava mostrando as páginas que nós já vimos. Então nós estamos na página 148. E aí aqui é aquela última Livro parte. 3, Pro. Oi? Livro 3. Isso, grupo 4, capítulo 10. Pessoal, essa parte aqui que eu falei para vocês da bacia hidrográfica, que eu falei dos afluentes que caem nas bacias, que elas servem como reservatórios de outros rios. Olha lá as bacias hidrográficas que a Pro falou com vocês na aula passada, certinho? Agora nós chegamos onde eu quero. Nós vamos falar da página 149, certo? Isso para vocês saberem, porque eu separei algumas imagens aí, mas nós vamos falar agora na página 149. Pessoal, os rios, nós falamos muito de rio, né, gente? Os rios, eles são muito importantes para a nossa sobrevivência, lógico. E algumas alterações que acontecem nos rios levam a essas enchentes, aos prejuízos que nós acabamos sofrendo. Então, por exemplo, aqui, eles estão falando de algumas interferências que eles executam nos rios e depois geram consequências. A primeira é o desmatamento, retirando a mata ciliar. Então, vamos primeiro entender o que é mata ciliar. Separei uma imagem aqui, eu quero ver se entra direto. Se não entrar, vocês me falam, certo? Por exemplo, não é uma traça? Não, ela é um vermezinho, ela é um verme que vive na água. Nossa, é igualzinho uma traça, meu. É um vermezinho. Pessoal, vocês estão vendo o rio ou não? Não, Pro. Não. Então tem que sempre voltar, né? Tá bom. Ó. Então aqui, ó. Isso aqui, gente, é chamado de mata ciliar. Por que é chamada de mata ciliar? Vocês estão vendo que essa mata, ela cerca o tempo todo o rio. Por quê? Porque ela protege o rio contra o assoreamento. Então, prestem atenção em alguns termos e conceitos importantes que eu vou falar com vocês agora. Pessoal, para que serve estes cílios que nós temos aqui nos nossos olhos? Para que você acha que serve o cílio? Para proteger do sol. O sol? Para proteger para não cair nada do nosso olho. Para nos proteger, quem acabou de falar muito bem, só bloqueia o áudio. E a sobrancelha também, Pro. Sobrancelha também. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos a sobrancelha que protege contra o suor, os cílios que protegem os nossos olhos de entradas de sujeira. Aí você fala, Pro, mas meu olho às vezes entra sujeira. Entra mesmo. Mas acontece. Agora, se nós não tivéssemos os nossos cílios, a nossa sobrancelha, que protege os nossos olhos, que são tão sensíveis, direto entraria poeira, entraria sujeira nele. Então, os cílios, eles são a nossa proteção. A mesma coisa, por este motivo, pessoal, que aqui, ó, esta mata, ela é chamada de mata ciliar. Ela é chamada de mata ciliar porque ela protege o rio de sujeira, vamos dizer assim, chove, tem erosão hídrica, vem pedacinhos de troncos de árvores, vem terra. Quando ele chega ali na vegetação, quando ele vem levado pela chuva, ele chega na vegetação, ele não consegue entrar no rio. Por quê? Porque a vegetação barra toda a sujeira que poderia cair no rio.
Por este motivo que a mata ciliar ela é tão importante. Ela é importante porque ela protege o rio de sujeiras, de impurezas que poderiam cair no rio. Bom, quando o rio não tem essa proteção, quando o rio não tem essa mata ciliar, acontece um processo chamado de assoreamento. Olha lá. Vocês estão vendo o assoreamento? Não. Não, só o rio. Tá. Então, acontece um processo, pessoal, chamado de assoreamento. O que é o assoreamento, pessoal? Olha lá. Retirou-se todas as matas ciliares do... retirou-se todas as matas ciliares do rio. Chove, a erosão hídrica joga areia lá dentro. Venta, a erosão eólica também joga lá dentro impurezas, partículas de areia e tudo mais. Olha o que acontece. O rio vai ficando raso, vai caindo lá, ó, sujeira no rio e ele vai sendo soterrado. Este processo é chamado de assoreamento. Por quê? Porque o rio ele vai ficando raso. Chega um momento que chove muito e o rio não dá conta de tanta água porque ele está assoreado e aí acontecem as enchentes. Gente, é o que acontece nos nossos rios. Os nossos rios, aqui em São Paulo, eles são assoreados. Então, tudo é jogado, tudo cai, fora os lixos das empresas que ainda existem ali, encanamentos que caem direto nos rios, né, gente? Deixa eu só concluir, vocês já falam. Então, fora a sujeirinha que vai caindo, que as empresas têm tubulações, pode olhar, quando vocês passarem pelos rios, tem uns canos assim, ó, que caem detergentes industriais, sujeira ali. Aí, pessoal, essa sujeira, juntamente com essa terra, vai assoreando e deixando o rio raso. Isso é um dos motivos das enchentes. O rio não consegue comportar a quantidade de água. Por quê? Hoje nós falamos só de mata ciliar e assoreamento. Nós temos outros fatores que vão prejudicando a absorção dessa água. Deem uma olhada como deveria ser, ó. Como as plantas impedem, ó. As raízes sugam água, elas já seguram a água aqui. Quando a erosão traz terra, ela para na vegetação e aí ela não deixa chegar aqui a terra, a areia, o barro, as impurezas. A mata filtra essa água, certo? E o rio consegue ficar bem. Então é isso, o rio consegue absorver tudo. Por este motivo, é tão importante a mata ciliar. Então, resumindo, pessoal, qual a importância da mata ciliar? A mata ciliar é importante porque ela barra, ela é como se fossem os nossos cílios, ela protege o rio de impurezas, da erosão, seja erosão eólica ou hídrica, protege. E a água que vem em excesso, as raízes das plantas também absorvem. Certo, gente? Alguma dúvida até aqui? Tem alguma possibilidade de, quando, mesmo se as árvores estiverem protegendo o rio, tiver alguma enchente? Pode acontecer, porque não é só esse fator. Nós vamos ver outros. Tem a parte dos bueiros, da canalização dos rios, da retificação, da compactação, que nós vamos falar tudo na outra aula. Certinho? Uhum. Pode voltar naquela imagem, por favor? Posso? Deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, a tarefa de casa já está no portal. A tarefa de casa é uma atividade sobre a estação de tratamento de água, certo? Então já está no portal. Ela é do livro? Não, ela não é do livro. Eu já escrevi lá como... escrevam assim no caderno, tarefa. Ela já está disponível. Hoje eu já dei uma olhadinha, ela já está disponível. Tudo bem? Não é questionário, né, Pro? Não é questionário, é uma atividade, tá bom, gente? É uma atividade para imprimir, gente. É uma atividade não, para imprimir. Você pode até imprimir a folha, não tem problema, mas vocês vão ter que desenhar, tá bom, gente? Não é digitar, é desenhar. Não. É uma... Pessoal, um minutinho. A tarefa de casa, ela está disponível no portal. É uma atividade que eu deixei disponível para vocês. Essa atividade, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. No site, gente. Essa atividade é para quinta-feira que vem, não é para segunda. Tá Dia 18, né? Isso. Por quê? Porque eu quero mas para mim não tá aparecendo.
Pra mim Boa também noite. não. Não tá aparecendo nada não no portal. Gente, calma. Deixa a professora Achei já, terminar. Só um minutinho. Achei. Pessoal, essa Deixa pra atividade, próxima, eu mando aqui, tá? essa Eu atividade achei. não. Ô, criatura! Essa atividade não é para a segunda, pessoal. A Pro está dando um tempo maior para vocês fazerem. Então, por quê? Porque eu quero colorido, eu quero desenhado, bem bonitinho, certo? Então, é para o dia 18, como o Pedro falou, para o dia 18 de junho. Podem anotar aí no caderno. A atividade está disponível no site, certo? Pessoal, alguma... Oi. Ah, assim, o negócio lá das árvores, ele, tipo, ainda cai, assim, o negócio no lago, né? Tipo, cai uns negocinhos, só que não, tipo, uma enchente. Ah, sim, sempre cai, né? Mas ele barra a maioria, certo? Tá, Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Beijinhos. Bom final de semana para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Não, Peraí, Ah, não gostei não. Tem que passar para Marisa. Tchau, Pro, pra você deixa eu falar um também. negócio rapidinho. Deixa eu só te... Oi, Nossa, fala. Pro. É que tem seiva de árvore também que precisa dos insetos para se produzir. Para a seiva se produzir. Ah, tem sim. Muito bem. Muito bem. Deixa eu só pensar aqui. Ô, Pro. Qual é a próxima aula de vocês? Só para eu poder... Não sei, Pro. É matemática. Matemática. Você pode passar a imagem rapidinho? Ô, Pro. Eu vou transferir para Marisa. Ô, Pro, Oi, eu pode achei falar, Pro, tá te ouvindo. Eu achei a atividade, só que ela aparece assim. Atividade em anexo está disponível apenas na web. Não será possível visualizar pelo É porque aplicativo. você viu Acesse o pelo portal. aplicativo, mas tem que ir Não, pelo eu tô no site. portal. Não, mas é só Eu tô você no site, apertar. Pro. Não liga. Isso daí é só você apertar. É só você apertar. Sai do portal e entra de novo. E aí é só você apertar download. Ô, Felipe, não tem Olha, mais Isso, porque eu já fiz várias vezes. Ah, e beleza, sempre- apareceu já. Obrigado. Apareceu?